Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNP e APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest. Vamos dar uma olhada como foi a última sexta-feira de mercado, o índice dólar, S&P 500 e Bitcoin. Vamos passar também pelo nosso calendário econômico e ferramentas estatísticas, tá ok? Então vamos lá, direto para o gráfico, 5 minutos, mini índice. Lembrando que se você ainda não segue a gente ainda no Instagram, siga lá, @RoboInvest, conteúdos exclusivos. Inclusive postei ontem aí nos stories, ainda tá lá, resultados aí dos nossos Black Box, acompanhamentos aí de mais de um mês, né? E resultados acumulados de 3 meses do Katana. Então dá uma olhadinha lá para você apurar os resultados, tá bom? Vamos lá, pessoal, seguinte, bom, hoje um pregão um pouquinho diferente, né? Temos aí um feriado amanhã, então temos aí um pregão no meio de um feriado, não é dos melhores, né? Geralmente esse tipo de pregão tende a ser um mercado com menos liquidez, tá? Menos volume, né? Porque nem todos os traders vão estar operando, né? Mas hoje tem suas peculiaridades. Então já vai falar um pouquinho mais aí sobre o cenário internacional. Mais uma vez aí que esse final de semana foi conturbado na questão ali do conflito no Oriente Médio, tá? Então poderemos ter uma movimentação até que bem decente hoje, né? Então daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso aí, tá? Bom, mas vamos lá. Sexta-feira, índice, range diário ali quase 4.000 pontos, um range dentro do que a gente está esperando aí para um mercado com força maior, né? Então a semana passada aí, fez a semana inteira com força mais baixa, 110, 120, no máximo 130, tá? E ranges menores também, 2, 3 mil pontos ali, tá? E na sexta-feira tivemos um mercado com mais força, né? Pela manhã ali, né, nessa puxada aqui, né, e nessa queda, tivemos ali força passando de 200, tá? Força DX em tempo real, né? Acabou que depois o Força X é formado até 1,30, né? Então o mercado forte aqui, ó, 9 e 10 muito forte, 10 a meio-dia muito forte, caindo também forte, com força, né? E depois da meio-dia até 1,5 lateralizou, ficou aqui de lado, né? E por isso que baixou um pouco o Força DX, tá? Porque a Força DX é uma média de todo o período da manhã, né? Das máximas da manhã, de cada minuto. Então tivemos ali uma força fechando em torno de 160. Tá? Mas mercado agitadíssimo aqui na parte da manhã. Consequentemente, ranges maiores, né, pessoal? Força está diretamente ligada a ranges, tá? Então, quando você tem uma expectativa de força ali oscilando de 150 e 200, com certeza a expectativa de range ali de 4 a 6 mil pontos, tá? Não há dúvida, tá? Claro que com a força ali entre 100 a 150, a expectativa de range é menor, né? É menor. Então, tem que entender essa dinâmica, tá, pessoal? Isso aí é básico, né? Tem que entender isso, tá? Tivemos ali então a tarde lateral e ficou enroscadinho, caiu, rompeu o fundo, foi lá, voltou e tal, mas movimentação intensa aqui na parte da manhã. Vamos lá para o dólar, gráfico de 5 minutos também. Dólar também bastante agitado, né? Já abriu batendo forte ali, caindo 36 pontos, aí foi lá, rompeu o topo, 40 pontos, aí corrigiu um pouquinho, foi lá tentar romper o topo aqui depois e rompeu de novo para baixo. Movimentação ali tranquila, né? Nada demais, o range não foi alto, né? Então um range ali de 40 pontos. Por quê? Porque a força foi bem controlada. Por mais tenhamos tido aí uma força um pouquinho mais forte do que a gente viu, né? Maior do que a gente viu nos últimos dias ali, segunda, terça e quarta, mas ficou em torno de, fechou 2,3, né? A força aqui do dólar pela manhã, mas também, né? Tivemos aqui no comecinho do dia forças bem maiores, tá? Batendo ali quase 3, tá? Vamos lá para o S&P 500. Range diário do S&P, tivemos ali 90 pontos, mercado subindo, agitado, o pessoal estava animado sexta-feira ali, né, com questão de acordo, né, o Hormuz estava aberto ainda, todo mundo feliz ali, subindo e tal, mas a gente já fala mais sobre isso aí, mas tivemos uma força ali na casa do 3, né, com o range dentro do que vem fazendo, e subiu de duas, né, subiu, corrigiu bem, subiu de novo, corrigiu bem, tá? Então nenhuma surpresa, movimentação bem previsível, tanto range quanto força ali, nada demais no S&P 500. Bitcoin, range diário no Bitcoin, tivemos ali o que? 15 mil pontos, por quê, pessoal? Força batendo ali na casa dos 600 pela manhã, né? O que não vinha fazendo, né? Vinha batendo ali 300, 400, não chegando a 500, forças ali de 10 mil pontos de range, né? Então na sexta-feira tivemos ali uma força maior, quase 600 pela manhã,
e nesse período aqui na puxada, né, estava com quase 700 ali, puxando com força. Claro, ranges maiores, né, 15 mil pontos, nada de muito grave, expectativa de 10 a 15 mil ali realmente para uma força mediana, né, e depois foi lá, corrigiu o fractal 5,15, foi subindo de escadinha, subia, corrigia, fractal de um minuto, depois foi lá, corrigiu 5,15, né, então nenhuma surpresa, uma orientação boa, tá, uma orientação boa, tranquila aí no Bitcoin. Beleza, então vamos lá, direto para o nosso calendário econômico, e não temos nenhum evento aí de grande relevância agendado para hoje não, tá? Então, direto para as nossas ferramentas estatísticas, vamos falar um pouquinho sobre cenário internacional. Bom, final de semana, mais uma vez, movimentado aí, né? O Estreito de Hormuz ali abre, fecha, um fala uma coisa, um fala outra, né? Diz que Estados Unidos vai mandar representantes para Islamabad, mais uma vez, do Paquistão ali para negociar, né? Mas muito frágil, né, pessoal? Muito frágil, dificilmente vão chegar aí a algum acordo, né? Então, vamos ficar atentos, né? Vamos ficar atentos nos próximos dias aí, poderemos ter novidades, né? Novos ataques, retaliações. Então, isso aí vai fazer o quê? O mercado novamente ficar muito receoso, né? Mais arisco, força tende a aumentar. Brent já abriu hoje aí subindo, né? Não chegou nos $100 ainda, mas dependendo do que sair hoje aí, vai passar, né? De novo, tá? Então, vamos ficar atentos. Né, ficar atento que isso aí mexe realmente com todo o cenário geopolítico internacional, econômico, comercial, né? Então tem a sua relevância. É claro que a gente não vai, né, operar com medo, a gente tem que analisar as informações, né? Futuros americanos caindo, petróleo subindo, a gente está vendo isso aí faz um mês, né? Então nenhuma surpresa. A gente só teve a expectativa ali, os mercados, né? No final da semana ali que estava chegando a algum acordo, Irã e Estados Unidos, os dois falaram que olha, tá aberto Hormuz, petróleo voltando, recuo grande ali no final de semana, o petróleo, e depois ali, já no final de semana ali, o negócio desandou, né? Desandou e tende a retornar para os níveis, né, das últimas semanas aí de instabilidade. Então vamos ficar atento a essa questão. Hoje tende a ser um dia ali movimentado, né, dependendo do que vai acontecer nesse cenário aí. Não creio que nada seja definido tão rápido hoje, né? Então nosso pregão aí não deve ter tanta interferência aí, extrema, né, em alguma coisa que aconteça, mas deve trazer essa volatilidade, dessa instabilidade que aconteceu no final de semana, né? Então deve abrir, principalmente nossa abertura aqui, quando abrir o mercado americano, tende a ser o mercado com mais força. Vamos monitorar o Força DX, né? Então fique atento, pessoal. Eu particularmente já coloquei ali os meus setups com janelas de Força DX, né? Porque não dá, né, pessoal? Uma hora o mercado está 110, outra hora está 210, tá? De força no índice, por exemplo. Não dá para operar igual, não dá, tá ok? Não dá. Então janelas de força vão te ajudar aí nessa instabilidade, né? Qual força vai abrir pela manhã hoje no índice? Se abrir entre 100 e 150 ali, é um nível. Se abrir perto de 200 ali, pessoal, é outro nível, é outro jogo, tá? Então tem que entender muito bem isso aí, tá? E a gente tem ferramenta que lida com isso, que faz com que a gente possa ajustar automaticamente ali durante o mercado, né? Então muito importante você entender as ferramentas ali que a gente tem disponível para você, tá? Então vamos lá, range stop, sexta-feira ali tivemos ali o índice com ranges medianos para alto, né? 1.700, o dólar ali mediano para baixo, 12,29,29, S&P 500 mediano, 24,46, e o Bitcoin ali também mediano demais, 4.000, 5.000, 5.000. Força DX, índice quase 160, dólar 2.3, S&P 3.0 e Bitcoin quase 600. Bom, a semana vinha bem tranquilo e sexta-feira acelerou, tranquilo. Dinâmica do mercado, pessoal, nada demais, tá? A expectativa do índice era realmente ali que oscilasse mais próximo de 150, né? Agora, para hoje, o que a gente está esperando estatisticamente? Pô, a gente, olhando aqui os dados, pessoal, a maior prioridade é a oscilação ali entre 150 e 200, a gente tem que estar esperto, né? Pode passar de 200? Pode. Pode cair de 150? Pode. Então tem que estar preparado para esse cenário, tá? O mercado está instável, pessoal. Às vezes o mercado está ali, ó, linear, é fácil cravar, é 140, 130, 140. E tem momentos de mercado que está mais instável. Ou seja, a oscilação vai ser maior, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, porra, tem que estar preparado. É um mercado mais arriscado, tá? Então tem que ficar muito atento.
O dólar, pessoal, o que que é? Olha aí, semana inteira ali abaixo de 2, né? Subiu um pouquinho, mas nada de muito grave, tá? Ainda vou manter a expectativa do dólar ali abaixo de 3. Entre 2 e 3, bem decente. Claro, lembrando que em alguns momentos ali durante a manhã pode até passar de 3, mas muito difícil fechar o força de dia acima de 3. Vamos ficar atento. O S&P 500 mantendo ali de 3 a 4, deve manter isso aí mesmo ali com força nesse cenário mais estável. E o Bitcoin que deu uma respirada boa ali, né? 600, pessoal, pô, pela manhã ali foi bonito de ver. Bitcoin batendo quase 700 de força, né? Depois estava mortinho, acordou, né? Então vamos ficar atento, né? Claro que foi um dia só ali de força, outro dia tudo abaixo de 500, mas manter a expectativa ali entre 400 e 600, sabendo que é uma força boa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Bons trades para todo mundo hoje. Até mais.